Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos juntinhos para apreciarmos o conhecimento infinito de Deus que se expressa pelas informações da nossa Sagrada Torá. O tema proposto hoje à noite é sobre os dois testes, grandes testes, pelos quais o povo de Israel teve que passar na sua travessia do deserto. Vamos entender uma coisa para início de conversa, como se diz. A Torá é infinita. Então, qualquer informação que nós aprendamos da Torá, ela não se esgota em si mesma. Podem vir muitas informações por trás dela que podem abrir um leque maior de compreensão, de possibilidades. Então, qualquer informação da Torá é um convite a uma informação mais profunda e mais abrangente. Então, nenhuma informação é definitiva de uma forma geral, com a grande exceção da Halahá, da lei judaica. A Halahá, a lei judaica, já é um conceito definitivo em se tratando de cumpri-la. Mas em relação à interpretação da Torá, sempre há possibilidade de uma interpretação mais profunda e mais abrangente. Por quê? Porque a Torá não é um conhecimento humano, e sim divino. O ser humano é limitado, mas, diferentemente, Deus é infinito. Esse é o primeiro conceito que eu gostaria de refrescar a memória de todos em relação a ele. O segundo conceito é em relação à vida. É claro que nós temos que ter regras, normas, princípios éticos, morais, devemos envolver cada vez mais a nossa fé, mas não podemos incorrer no perigo de tomar qualquer conclusão apressada, afobada, precipitada sobre os acontecimentos de nossa vida, principalmente aqueles que não dependem da nossa vontade. Nós não podemos chegar a conclusões precipitadas. Muito simples, por falta de maiores informações. A nossa vida está atrelada ao nosso comportamento nessa própria vida, passado, e nos desdobramentos de nosso comportamento que afetam pessoas que conhecemos e, por conseguinte, por encadeamento, também afetam outras pessoas conhecidas das pessoas que conhecemos e, finalmente, acabam afetando de uma forma ou de outra, terceiras, quartas, quintas pessoas, etc., e num círculo de influência muito maior. Mais um aspecto a ser considerado, que a nossa vida está ligada a vidas anteriores. Então, muita coisa que acontece em nossa vida e não entendemos por quê, pode ser uma forma de nos harmonizar em relação a pendências que foram deixadas para trás em outras vidas, em outras ocasiões. Quando nós falamos do povo de Israel na Torá, na travessia do deserto, temos que analisar com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, porque aqui se trata daquele povo que teve contato com Todo-Poderoso, Criador do mundo, e também analisar as circunstâncias da época, o momento, o contexto, a mentalidade. Era uma primeira fase da evolução espiritual do mundo. Uma fase na qual Deus estava mais revelado, diferentemente dos nossos dias atuais,
um pouco antes da plena revelação do divino, subsequentemente à revelação de Mashiach, e hoje existe uma grande escuridão, um grande ocultamento. Não percebemos Deus como os antigos o percebiam. Conforme consta no Pirkei Avot, na ética dos pais, que no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém, ocorriam diariamente 10 milagres, 10 fenômenos totalmente sobrenaturais, totalmente inexplicáveis, que eram uma forma de constante e contínua fonte de inspiração para que as pessoas, numa época de idolatria totalmente disseminada, que as pessoas pudessem se sensibilizar com a presença de um Deus parcialmente revelado. Ele será plenamente revelado depois da revelação de Mashiach, mas que era o suficiente para impressionar as pessoas positivamente. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, ele foi liberto de uma terra totalmente antagônica à santidade. O próprio faraó era considerado uma divindade. O faraó, em hebraico paró, ele não comia na frente dos outros, porque Deus não come, e ele não ia no banheiro, porque Deus não vai no banheiro. E ninguém saberia explicar porque o faraó, 5 horas da manhã, quando ainda estava escuro, ele entrava com uma cara meio amarrada no Nilo, no rio Nilo, e depois de meia hora, 40 minutos, ele saía alegre e saltitante. Na verdade, ninguém percebeu, mas o tal do Deus ídolo, Deus humano, ele usava o rio Nilo como banheiro, né? Dizem as más línguas, eu não sei se tem fonte procedente ou não, que aquele rio Ganges da Índia, lá se faz tudo. Lá se despeja as cinzas dos mortos cremados, lá se toma o banho ritual, lá é usado como banheiro, só falta escovar os dentes naquela mesma água, né? Então, na verdade, é, é, voltando ao assunto, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu de uma terra onde os próprios líderes se antagonizavam totalmente a Deus. Quando Moshe foi se apresentar oficialmente ao Paró, o Paró, faraó em hebraico, Paró, achou que Moshe se apresentou em nome de Deus. Aí ele pediu para um assessor dele trazer uma lista deusofônica. Existe lista telefônica antiga, na qual constavam contatos telefônicos, e o Paró eram tantos deuses, porque a idolatria era totalmente disseminada, eram tantos deuses que eles tinham uma lista deusofônica. E o Paró era cínico. Ele perguntou: olha, aqui tem Deus do amor, Deus da chuva, Deus da umidade relativa do ar, Deus da curvatura do vazio. Mas esse tal do Deus, Criador dos céus e da terra, não consta aqui na minha lista. Não consta. Ou seja, ele, segundo os sábios, ele sim conhecia Deus, a grandeza de Deus, porque o seu ancestral foi abençoado pelo patriarca Yaakov, com uma bênção especial, que as águas do Nilo iriam ao seu encontro. O Nilo, as águas, como se fala, se preencheriam, desaguariam, né? Ao encontro do faraó, e assim que eles se tornaram líderes destacados. Então, o povo de Israel, quando saiu do Egito, era um povo cru, era um povo que passou por um processo de escravagismo, escravidão,
não somente físico, mas principalmente espiritual. Dizem os nossos sábios que somente um quinto do povo de Israel saiu do Egito. Os outros 4/5 saíram aproximadamente de 3 a 4 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças. Então, se era um quinto, 12 ficaram, ou mais ainda, se fosse 4, ou 16, entre 12 e 16 milhões não saíram. Por que não saíram? Que eles se assimilaram de tal forma que eles não eram mais identificados como judeus e eles sequer foram escravizados. Então, o que aconteceu realmente é que o povo de Israel teve que sair no Egito numa transformação total, porque se ficasse um pouco mais, conforme os nossos sábios disseram, acabaria recaindo no 50º degrau de impureza, e mesmo aqueles 3 a 4 milhões não conseguiriam sequer sair. Quando o povo de Israel passou pelo deserto, foi uma grande experiência e um grande teste. Em primeiro lugar, nós sabemos do grande teste do bezerro de ouro. Como nós sabemos que Moshe Rabbeinu ficou 40 dias e 40 noites no cume do Monte Sinai, ele se transportou para outra dimensão para captar o infinito, só que nesse mundo transpareceu como 40 dias e 40 noites, essa dimensão, na qual ele não comeu, não bebeu, nem dormiu. Para não comer, para não beber e nem dormir, somente numa outra dimensão, porque na dimensão física, o corpo físico necessita dessas funções básicas da alimentação e do sono, etc. Moshe subiu à noite e 40 no entardecer do dia, e 40 dias depois seria igualmente no entardecer, e naquele 40º dia, já de manhã, o povo estava na expectativa de ver Moshe. E uma das ocasiões raríssimas onde o anjo do mal, o Satã, ele se revelou em pessoa e não somente por meio dos seus zilhões de subalternos, foi na falha do bezerro de ouro, que ele mostrou numa cena sobrenatural, ele mostrou ao povo de Israel que Moshe tinha morrido e o povo precisava de algo que substituísse o vazio deixado pela ausência de Moshe. Na verdade, eles falharam em 6 horas, desculpa, em 12 horas. Em vez de Moshe reaparecer às 6 da manhã, ele iria reaparecer às 6 da tarde. E essa foi a falha, um erro de cálculo, um grande teste. E aí pegaram o ouro do povo, uma curiosidade incrível. Até a falha do bezerro de ouro, tanto homens como mulheres usavam adornos, joias, feitas, confeccionadas em ouro, feitas em ouro. Os homens entregaram rapidamente o ouro que possuíam, as joias que possuíam. No entanto, as mulheres, que não queriam incorrer nessa bobagem de bezerro de ouro, de idolatria, as mulheres se recusaram a entregar as joias, o ouro. Mesmo assim, os homens que já tinham entregue, aquele ouro foi fundido e da fusão do ouro, da fundição do ouro, surgiu o bezerro. Por conta disso, pela lei judaica, é vedado aos homens o uso de joias, porque é exclusividade das mulheres. As mulheres que se recusaram a entregar as joias para a idolatria, até hoje, são presenteadas com joias. E os homens, em geral, do povo de Israel, aqueles que praticam a halakha, a lei judaica, não podem usar joias, porque quando tinham, não souberam usá-las e aproveitá-las devidamente. Foi um grande teste o surgimento do bezerro de ouro, até que Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, houve lá uma matança
infelizmente, uma rebelião, etc. Na verdade, dizem os sábios que o número de pessoas que se envolveram com o bezerro de ouro talvez preenchesse os dedos de uma mão, seriam relacionados aos dedos de uma mão, ou no máximo de duas mãos, ou seja, menos que 10 pessoas se envolveram de fato com o bezerro, mas o povo inteiro se calou. E tem aquele ditado popular de que quem cala, consente. E já que o povo inteiro se calou, com exceção da tribo de Levi e das mulheres, então Hashem considerou a adesão de todo o povo como se ele tivesse, de fato, participado. A segunda falha consta na nossa porção da Torá, Shlach Lecha. Mande por sua conta. Hashem autorizou a Moshe que, solicitado pelo povo de Israel, enviasse 12 delegados para espionarem a Terra Santa. Em vez de voltarem falando bem da terra, 10 desses 12 delegados, mal intencionados, quiseram induzir o povo de Israel contra o divino, contra o Criador do mundo. Eles acabaram sendo penalizados, esses 10, e aquela geração acabou perecendo no deserto entre 20 e 60 anos. O povo ficou 40 anos na sua travessia. Essa travessia deveria durar um par de dias, no máximo 3 dias, que acabou durando 40 anos. Na verdade, a gente pode se perguntar, mas que Deus é esse que, por conta de um palavreado de 10 pessoas, pune dessa forma um povo inteiro e essas 10 pessoas acabam morrendo de uma forma horrível, estranha? O que é isso exatamente? Só são palavras, meras palavras. Então, nós temos que contextualizar, nós temos que analisar as circunstâncias da época. Um Deus revelado no deserto, que se revela por meio do maior profeta de todos os tempos, chamado de Pai dos Profetas. Milagres ocorridos aos montes em relação ao êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, as 10 pragas, o feder das águas do Mar Vermelho, milagres em terra, milagres no mar, o man caindo no deserto, coluna de fumaça e coluna de fogo dirigindo os passos da movimentação do povo no deserto, muitos e muitos milagres. A Arca da Aliança, a terra aplanando em planícies, as montanhas e os vales, as nuvens de glória rastreando o terreno do deserto de cobras e escorpiões e animais peçonhentos, etc. Milagres totalmente revelados. E aí o povo resolve se indispor com Deus revelado, e mais ainda, o depoimento falso, o falso depoimento de 10 delegados, estava induzindo todo o povo a se voltar contra aquele que o redimiu, que era um Deus mais revelado, o Criador do mundo. A situação era ímpar. Com certeza, hoje em dia, em nossos dias, ela não se repetiria, porque a configuração espiritual de nossa geração é totalmente diferente, onde principalmente o Criador do mundo se encontra bem oculto. Então, na verdade, o povo de Israel passou por grandes testes. O primeiro, o bezerro de ouro. O segundo, se indispor com Deus em relação ao depoimento, falso depoimento de 10 delegados dos 12 que foram enviados. E vem a filosofia racídica e nos explica que, na verdade, a intenção desses delegados não era simplesmente indispor o povo, mas impedir
que ele adentrasse a terra. Por quê? Porque durante no deserto havia tantos milagres ocorrendo que eles poderiam ter uma vida plenamente espiritual. A maná caindo, as roupas deles crescendo junto com o corpo, as roupas sendo, como se fala, dry cleaner, lavagem a seco, as roupas sendo higienizadas pelas nuvens de glória. Eles estavam vivendo o verdadeiro paraíso, só que no plano terrestre. Então eles pensaram: para que entrar na terra de Israel? Deus já disse que as regalias iriam cessar, que o povo teria que trabalhar a terra, a agricultura, suar pelo seu sustento pessoal, e teriam que cumprir as mitzvot da terra, os preceitos ligados à Terra Santa. Para que abrimos mão de uma vida totalmente espiritual? Na verdade, os delegados concluíram errado, erroneamente. A mesma conclusão errada foi tirada pelos dois filhos mais velhos de Aaron a Cohen, que eles queriam somente se ligar a Deus. Eles não estavam dispostos a trazer a revelação de Deus para o mundo. E eles quiseram tanto se ligar a Deus que as almas acabaram abandonando seus corpos e acabaram descendo. E o que consta na Torá? Eles trouxeram um fogo estranho. O sentido literal da Torá diz que eles estavam embriagados, mas na verdade eles eram muito sagrados para entrarem alcoolizados. O embriagado aqui significa, no aspecto mais profundo, embriagados de luz divina. Eles queriam se aderir totalmente a Deus e realmente conseguiram, mas não é esse o objetivo maior pelo qual nós nascemos, pelo qual nós vivemos e atuamos na nossa vida, nesse mundo e ao nosso redor. Há um propósito maior. E é isso que Deus quis fazer saber ao povo de Israel, que não basta simplesmente ficar no deserto. Incrivelmente, a intenção dos 10 delegados foi que eles ficassem no deserto, mas e realmente ficaram no deserto. Eles não entraram na Terra Santa, só entrariam 40 anos depois, mas o preço a ser pago foi muito caro. 600.000 homens na idade entre 20 e 60 anos, a média de 15.000 por ano, pereceram e foram enterrados no deserto. Aquela geração, ou pelo menos a parte mais ativa daquela geração, acabou não entrando na terra de Israel, com exceção da tribo de Levi, com exceção das mulheres, com exceção das pessoas menores que 20 anos ou maiores que 60. O que aprender? Mas há uma curiosidade incrível explicada pelo Rashi. Eles viajaram de norte a sul, de leste a oeste, na terra de Israel. Os delegados, eles venceram 400 parsaot. É uma medida bem grande de extensão territorial, de distância. E eles levariam 40 dias para percorrer a terra de norte ao sul, e do sul ao norte, e mais 40 dias para percorrerem a terra de leste a oeste. O total seriam de 80 dias. Então, Deus fez com que as distâncias milagrosamente se encurtassem, para que somente fossem a viagem somente durasse 40 dias. Por quê? Porque Hashem já sabia que no futuro ele ia trocar cada dia da estadia dos delegados espiões em Israel por um ano de permanência no deserto. E Hashem não queria que o povo de Israel ficasse 80 anos, então somente 40 anos, que já é uma boa medida de tempo para haver uma renovação, uma preparação melhor, mais eficiente, uma preparação espiritual para o povo poder ter o mérito de conquistar
a Terra Santa, a Terra Prometida. O deserto simboliza a nossa vida. A nossa vida é um deserto, porque assim como no deserto não há água, não há plantas, não há vida, na nossa vida não há uma revelação maior de Deus. Ele está, por enquanto, parcialmente oculto. Ele se revela por meio do desenrolar dos fatos da nossa vida, mas não é uma revelação plena. Então, nós temos que saber que todas as nossas agruras, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos problemas, todas as nossas incompreensões em relação a fatos marcantes que nos desgastam no nosso dia a dia e em toda a nossa trajetória, nós temos que saber que tudo isso é uma preparação para adentrarmos a Terra Santa, que a Terra Sagrada, a Terra Prometida, simboliza a redenção, a revelação de Mashiach. E nas palavras do líder máximo da nossa geração, nós estamos quase lá, quase entrando na terra de Israel, quase entrando no limiar de uma nova era com a revelação do maior líder de todos os tempos e, subsequentemente, logo em seguida, a revelação do Criador do mundo. O Rebbe nos prometeu e tudo aquilo que ele garantiu ocorrer, de fato, se materializou, se concretizou e também vai incluir a qualquer momento a revelação de Mashiach, se Deus quiser. Amém. Daqui a pouquinho em pouco tempo vão finalizar os minutos, vão se finalizar os minutos da primeira transmissão. Então é só vocês clicarem no link para voltarmos para a sala do Zoom e possibilitarmos o surgimento de perguntas. Faltam ainda 6 minutos, conforme o Antônio. Se alguém quiser já começar a iniciar uma pergunta, em Eu, medida Ivan, das possibilidades. Por favor, Ivan. eu queria saber sobre, o senhor falou sobre o quinto grau de impureza. Eu queria saber mais uma outra pergunta, mas depois eu faço. Sobre o que seria o quinto grau de Na impureza. verdade, não é o quinto, é o 50º grau de impureza. Existe um conceito no mundo espiritual de muitos graus diferenciados de impureza. E se o povo de Israel alcançasse o 50º degrau ou grau de impureza, ele inviabilizaria sua saída do Egito. Por isso, Hashem se revelou a tempo de resgatar, de redimir o povo de Israel, para que ele não se inviabilizasse no aspecto espiritual. 3 a 4 milhões conseguiram isso. Os outros 12 a 16 milhões, infelizmente, nem queriam sair do Egito, porque eles já se consideravam plenamente egípcios, em vez de se conscientizarem da sua ascendência por serem filhos dos patriarcas, descendentes de Abraham, Isaac e Jacó. Mas aqueles que saíram, sim, foram lançados na maior missão de todos os tempos, prepararem o mundo para a revelação de Mashiach e para a redenção com a revelação de Deus a qualquer momento. Amém. E sobre os 40 anos no deserto, tem a ver com os 40 anos que a gente vai ficar junto com Mashiach? Porque todos os dois são 40 anos, dois Não, na períodos? verdade, não vão ficar 40 anos somente juntos com Mashiach. O Rebbe dá a entender que tudo vai acontecer simultaneamente. Nós vamos ficar para sempre com Mashiach, não só 40 anos. Pode ser, o Rebbe ele falou sobre isso há 31 anos atrás. Pode ser que essa fase introdutória seja finalizada, né, próxima dos 40 anos, que é uma geração. A geração do deserto, ela foi chamada de geração e durou 40 anos, eram os anos de travessia. 40 é o número de purificação. 40 CA é uma medida de volume, que é a quantidade mínima para purificar no mikve, uma piscina à base de águas da chuva. Também 40 dias do dilúvio, da precipitação das chuvas do dilúvio,
O número 40 está ligado com purificação. Por isso o povo de Israel ficou 40 anos para ser purificado plenamente e para amadurecer e ser preparado para a conquista da Terra Santa, da Terra Prometida. Obrigado, Rav. Tudo de bom. O senhor também. Obrigado, amém. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguém quer iniciar a pergunta? Depois, qualquer coisa, se for interrompida, eu repito na sequência. Shalom, Rav. Oi, tudo bem, Yosef? Pode deixar ela fazer primeiro. Por favor. Eu Tá queria, certo? Ladies first. Sim. eu queria fazer menção da Eunice, ela está com a gente a primeira vez, ela é daqui de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo. Sim, a minha pergunta é sobre os 12.000 a 16, eles se tornaram totalmente idólatras no Egito? Ou eles só foram indiferentes? 12.000 a 16.000, eram 12 milhões a 16 milhões. Eles acabaram se miscigenando, se misturando totalmente ao povo egípcio. Há uma teoria interessantíssima de que os milhões de não-judeus que saíram com os judeus eram descendentes dessa turma. Entendi. Tá bem, obrigado, Rafa. Tudo de bom. Pessoal, vamos aguardar. Na sequência, é só clicar no link e vocês voltam para a mesma sala, aqueles que quiserem continuar participando. Tá bom? Mais alguma pergunta para introduzir? Sim, eu, Yosef. Fala aí, Yosef. Ô, Tudo Ravi, bem? o pessoal... Sim. Tudo bem, graças a Deus. O pessoal que morreu lá no deserto teve chance de retificação? Com certeza, a morte deles foi a retificação. Tem várias opiniões no Talmud, mas a opinião preponderante e também da Hassidut e da Kabbalah, eles vão se levantar futuramente. Moshe Rabbeinu faleceu, o grande mestre Moshe, um dos motivos que ele não entrou na terra de Israel, além do oficial ter batido na pedra, etc., foi de acompanhar na ressurreição aqueles judeus que pereceram e foram enterrados no deserto. Mashiach vai liderar os judeus de dentro de Israel e Moshe vai liderar os ressuscitados de fora de Israel e, por extensão, todos os povos do mundo, etc. Muito obrigado, Ravi. Tudo de bom. Mais alguma pergunta? Shalom, Ravi. Oi. É Wellington. Tudo bem, Shalom, Ravi. Aqui é o Wellington novamente. Tudo bem com o senhor? Graças ao bom Deus. Baruch Hashem. Que bom, muito bom. Que surgiu uma dúvida agora aqui em mim, não sei se pode ser que seja uma teoria ou não. É Sim. possível que os hindus tenham alguma ligação com os egípcios? Porque os hindus também têm essa crença de vários deuses e tudo mais, muita coisa. Será que tem alguma ligação ali, alguma coisa no Midrash que faz essa ligação entre esses dois povos? Ou se de repente os hindus vieram dos egípcios também, não sei. Então, segundo o Maimônides Rambam, ele faz um retrospecto histórico baseado nos sábios para explicar como surgiu a idolatria no mundo. Surgiram uns picaretas, uns falsos profetas, e começaram a desenvolver a seguinte ideia e repassaram para os diversos povos que existe Deus e que Deus tem os seus ministros. Os seus ministros são o sol, a lua, as estrelas, etc. E que Deus quer ser louvado e como ele é o rei, ele quer que os seus ministros sejam louvados também. E que há a necessidade de rezar para o rei e a pedido do rei para rezarmos também para os seus ministros. Essa linha de raciocínio foi inventada, ela era fake, era falsa. E aí começaram a rezar para Deus e também para os seus, entre aspas, ministros, como o sol, a lua, as estrelas e outros fatores da natureza. E com o passar do tempo, começaram a rezar cada vez menos para Deus e cada vez mais para
outros fatores da natureza, dos céus, etc., etc., e começaram a inventar sobre ídolos, sobre crendices, etc., etc. Então, essa foi a base na humanidade. Na Torre de Babel, que era a coincidência geográfica, era mais ou menos na região da Babilônia, onde hoje em dia é o Iraque, toda a humanidade estava reunida lá na crescente fértil, né? Há, por exemplo, existe uma teoria de que os hindus, eles são descendentes de um povo antigo chamado ariano. Depois os nazistas usaram esse mesmo termo para se autodefinirem, arianos. Mas ariano era um povo muito antigo, se não me engano, ligado a um rio, esqueci o nome, alguma coisa parecida com Ariano, uma coisa assim. E esse rio, ele vinha desde o Irã e acabava chegando até o norte do Paquistão, Afeganistão, Índia, etc. E que que esse povo ariano teria vindo de uma região ao lado dos sumérios. Sumérios onde era um povo no qual surgiu o primeiro judeu, Abraão Avino, que era exatamente na Mesopotâmia e exatamente na Babilônia, onde hoje em dia seria o Iraque. E também uma parte desse povo que estava lá acabou procurando outra crescente fértil e foram até o Egito. Então, eu não sei se a Índia que está ligada com o Egito ou a própria Babilônia, a Mesopotâmia que está ligada ao Egito, porque uma parte da humanidade que participou da Torre de Babel procurou outras terras onde houvesse a influência de um rio que fizesse com que as terras pudessem ser fertilizadas. Então, uma parte do pessoal da Torre de Babel acabou indo para o Egito e outra parte para outras regiões no extremo oposto, inclusive a Índia. Ah, perfeito, Rafa. Obrigado. Tudo de bom. Alguém tem mais alguma pergunta, por Eu gentileza? tenho uma pergunta. Por favor, risquear. Qual o objetivo de Satã quando ele mostrou para o povo que Moshe ele teria morrido lá no monte? Esse foi um grande teste. E aí fica uma pergunta maior ainda por trás da sua pergunta. Será que não foi a mesma coisa que aconteceu na hora do pecado original? Qual foi o objetivo de Deus colocar uma cobra no meio do caminho? Segundo os nossos sábios, a primeira cobra ela tinha o formato de ser humano. Ela era meio parecida com um ser humano, não era uma mangueira ambulante, né? Qual é o objetivo, então? Então, foi um teste. Então, na verdade, assim como o primeiro casal do mundo não era inteiramente responsável e culpado pela primeira falha, porque ele foi totalmente tentado por forças externas, quem estava por trás da cobra era o Satã. Eu falei que em ocasiões raríssimas o anjo do mal apareceu pessoalmente. Em geral, ele tem inúmeros anjos subalternos, zilhões, que estão ligados a tudo que existe de mal e negativo no mundo. Mas ele próprio, o patrão, o boss, ele apareceu rarissimamente, em ocasiões raríssimas. A primeira foi na falha do pecado original, e uma das vezes que ele apareceu foi induzindo o povo ao erro, no bezerro de ouro. Então, na verdade, por um lado, o povo foi penalizado, por outro lado, houve uma grande elevação espiritual com o amadurecimento do povo. Na verdade, eles não foram penalizados por conta do bezerro de ouro, mas Hashem contabilizou aqueles que participaram das duas falhas, tanto do bezerro de ouro como terem chorado aquela noite. A noite que eles choraram, desconfiando de Deus, era a noite de Tisha B'Av. Hashem falou, nessa noite vocês desconfiaram de mim, saibam que aí ele falou no campo espiritual,
Então foi decretado que nessa mesma noite seria destruído futuramente o primeiro templo e o segundo templo, que foi na noite de Shabeah, uma noite e 24 horas fatídicas dessa data de mau agouro para o povo de Israel, que é o 9 de Av, né? Então, na verdade, tem um propósito maior, é claro que tem. A primeira falha, na falha do bezerro de ouro, por conta da queda aparente da humanidade, do povo de Israel, houve uma elevação muito maior, um impulso muito maior. Eu costumo brincar que os maiores sábios da nossa geração é a molecada que anda de skate, particularmente os desportistas, porque a pista de skate é um meio cano. Eles vão no fundo do cano, enorme, né? Aquele cano é um cano enorme, um meio cano, né? Eles vão até o fundo do cano, pegam o impulso e sobem de novo. A mesma coisa, essa é a história da humanidade. Vários tropeços, mas para alcançarem um nível muitíssimo maior. E, conforme as palavras do Rebbe, líder máximo da nossa geração, o candidato chapa única a se revelar como Mashiach, ele deu 1000 dicas de que o líder dessa geração é o Mashiach e haverá de se revelar como Mashiach. E o Rebbe, ele disse que o mundo já está preparado para a revelação do Mashiach. Mas, Rabino, peraí, mas está tudo errado. Todos os governos estão se desarticulando totalmente. O mundo está enlouquecido. Eu tenho informações privilegiadas de que nos Estados Unidos o povo americano, as autoridades estão enlouquecendo com essa história de gênero, de trans, disso e daquilo. Até criança, há estados americanos que eles são meio independentes na formulação de suas leis, há uma certa autonomia. Há estados americanos que estão possibilitando com que crianças de tenra idade já possam trocar de sexo, passarem por uma cirurgia. As pessoas estão com ideia fixa de se mutilarem, porque se Deus criou o homem e a mulher como mulher, é porque tem um propósito maior. São as diferenças que se somam. Então, o mundo está enlouquecido. E por que ele está enlouquecido? Será que o mundo está decaindo, está numa queda livre? Não, 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 não. O Rebbe já falou que o mundo está preparado, porque nos últimos milhares de anos houve uma grande evolução, um grande progresso espiritual da humanidade, tanto que o nosso senso crítico hoje em dia é muito mais apurado do que há 100, do que há 200, do que há 500, do que há 1000, do que há milhares de anos. Então, o mundo está preparado para a vinda do Mashiach, mas as forças antagônicas à santidade, o mal, está agonizante. Ele sabe que mais um pouquinho ele vai desaparecer. Então, ele está jogando com tudo, tal qual uma fera ferida e já alvejada pelo tiro de um caçador, já está fazendo um rastro de sangue no seu caminho. Mas essa fera agonizante, ela fica muito mais violenta do que se não tivesse ferida antes do seu ferimento. Então, as forças do mal estão agonizantes, então estão indo para o tudo ou nada, mesmo sabendo que a guerra já está perdida. Então, eles estão indo no desespero para tentarem alguma coisa a mais. É por isso que o mundo ficou totalmente enlouquecido. Todos os países, não é só a nível de Brasil, de cenário político nacional, o mundo inteiro está enlouquecido. Por quê? É a grande escuridão, o último momento antes da grande revelação do Mashiach, que nas palavras do Rebbe, deverá ocorrer a qualquer momento, se Deus quiser, Bechesed u'berachim, como é falado em hebraico, com bondade e com a misericórdia de Deus, a qualquer momento, se Deus quiser. Amém. Mais uma pergunta, pessoal? Shalom, Rav. Eu e o Yosef Oi, de novo. Yosef, tudo bem? Sim. Quando o Mashiach chegar, a gente vai poder estudar o tempo inteiro Torá sem parar infinitamente? A sua pergunta
é a sua resposta. Quando o Mashiach chegar, a gente vai poder estudar a Torá o tempo todo e infinitamente. A sua pergunta já é a resposta. Exatamente. Não, eu disse no caso do Benenua. Menor também. Menor vai se ocupar com a Torá. A Torá vai ser difundida, disseminada no mundo inteiro. Deus revelado no mundo, ele não vai só se revelar para o povo de Israel, vai se revelar para toda a humanidade. Toda a humanidade vai querer cumprir as mitzvot da Torá. Os povos ainda vão continuar existindo, porque Deus quer assim. Deus não criou o ser humano gêmeo. Seres humanos podiam ser todos iguais, mas Deus não quis que fossem todos iguais. Deus quis que todos tivessem a cara diferente, e as opiniões diferentes, e a mentalidade diferente, etc, etc. Mas mesmo com as diferenças, elas vão se somar. Então, toda a humanidade, sendo que indivíduos são diferentes, mesmo gêmeos univitilíneos, gêmeos idênticos, eles não pensam igual, eles pensam diferente. Imagine só, 8 bilhões de pessoas pensando diferentemente e podendo todas elas usufruir a sabedoria infinita de Deus. Isso é algo, no mínimo, fantástico. Muito obrigado, Rav. Tudo de Rabino, bom. posso fazer um comentário? Por favor, Gislene. O senhor está falando sobre geografia, sobre povos e nações e tal. Quando a gente começa a estudar a história, voltando para trás, eu estava estudando um pouquinho sobre Venezuela, sobre Cuba. Aí você fala quem é o vilão, Estados Unidos ou Cuba, entendeu? Porque quando você vai voltando à história, até confunde a cabeça da gente. Não dá para saber, isso é uma explicação da filosofia racídica. E no mundo, o mal, a partir da falha original do primeiro casal do mundo, o bem e o mal se mesclaram, a ponto de não haver bem que não seja composto de mal e mal que não seja composto de bem. E um pouco antes de se revelar o Mashiach, o bem e o mal vão estar tão mesclados, que vai haver dificuldade em se perceber. Mas, no momento seguinte, logo antes da revelação do Mashiach, o mal vai se destacar do bem. E é isso que nós estamos vendo, que o mal está com uma força incrível no mundo inteiro. Então, na verdade, ao mesmo tempo que nós temos dificuldades em aliar sob qual influência, como você mesmo disse, a Venezuela e Cuba, sob a influência de quem? Do comunismo, do capitalismo, os Estados Unidos, a União Soviética, a China, a concentração de poder faz com que o ser humano acabe deixando para trás a ética e a moral. Então, na verdade, essas grandes nações que têm concentração de poder, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, eles fazem muita coisa errada também, se valendo de povos que são influenciados pelo seu poderio. Não só poderio bélico, poderio institucional, político, econômico, etc. Normalmente, hoje em dia, nós temos uma enorme dificuldade em chegar às devidas conclusões em relação ao cenário mundial. A única conclusão, presentemente, que nós podemos chegar é que não chegamos a conclusão nenhuma. Na verdade, por isso nós temos que nos ater à ética, à moral, aos bons costumes, aos nossos princípios, às mitzvot da Torá, a conexão com Deus por meio das mitzvot da Torá, as 7 leis universais dos Bnei Noach. Essa é a forma de, no meio de toda essa confusão generalizada, procurarmos nos nortear por regras de conduta, por princípios, e não nos deixarmos levar por essa confusão sintomática que precede a revelação do Mashiach e a tão almejada redenção. Amém. O senhor respondeu muito bem a minha pergunta, porque eu fiquei com essa dúvida. Eu falei assim,
A gente vai estudando a história, a gente vai vendo que o mocinho, ele é o bandido. Aí como que vai ser, né? Mas, Rabino, muito obrigado, foi muito Eu vou fazer mais uma pequena observação em relação em acréscimo à sua observação, ao seu comentário. A história hoje em dia ela é registrada em cima de documentação e registros antigos. Mas quem me diz que essa documentação e esses registros antigos eram imparciais? Talvez fossem já inclinados a visões político-ideológicas próprias, subjetivas, parciais. Então, a própria história e os registros de acontecimentos passados não são registros neutros, são registros segundo uma visão política e ideológica, ou seja, são registros tendenciosos. A própria história é baseada em registros tendenciosos. Entendi perfeitamente, Rabino. Muito obrigada. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade. Eu tenho uma pergunta também. Eu queria Pode perguntar. falar, Joediva. Pode falar. É a Joediva ou é a Bea que está falando agora? Nós duas tocamos juntas no microfone. Pode falar, pode chamar, Isso pode falar. que eu chamo de solidariedade humana. Duas pessoas no mesmo microfone. Pode falar. Desculpa, eu coloco o meu no mudo. Ravi, uma pergunta. O senhor estava falando que Satã ele tem zilhões de subalternos, né? Sim, e eles são exatamente. responsáveis por todo o mal do mundo. A pergunta... Alguns dizem que no meio desses subalternos tem 37 ministros. Mas pode continuar. Vou anotar isso também. Então, a pergunta Eu estou brincando, estou me referindo aos 37 ministros do Brasil. É uma brincadeira. Tá. Mas eu vou anotar também. Satã e seus subalternos, eles serão destruídos na era de Mashiach ou serão aposentados? Ou ainda há uma terceira colocação? Eles serão aposentados, serão destruídos ou haverá outra... Olha que interessante a visão racídica e mística sobre esse anjo. Na verdade, isso aqui encontra-se também esse conceito no Talmud, que é a Torá revelada. Quando uma pessoa pisa na bola, ela é pior que o Satanás e o chifrudo. Ela é pior. Sabe por quê? Porque o ser humano não foi programado por Deus para pisar na bola. Agora, o anjo do mal e os seus subalternos foram contratados pelo divino, foram designados pelo divino para testarem o ser humano. Aliás, a palavra Satã, Satanás, vem do verbo leastin. Leastin significa instigar, provocar. Então, qual é o nome desse anjo? O nome desse anjo é provocador, instigador, né? Então, essa é a função dele. O que vai acontecer com ele? Está escrito no profeta, está escrito Beruach atumá avir minaares. O espírito de impureza eu extirparei da face da terra, da existência de todo o universo e dos mundos espirituais. Deus vai reverter o mal totalmente em bem. Então, o mal vai deixar de existir. Porque ele vai ser transformado em bem. Ou seja, ele vai ser descaracterizado por Deus. Não vai mais existir o mal, porque ele vai ter sido revertido, vai haver uma reversão total para o bem. Obrigada, Ravi. Agora, uma pergunta rapidinho. O senhor falou que 12 milhões de hebreus que se assimilaram ficaram no Egito. A minha dúvida é, eles participaram da perseguição aos hebreus e pereceram no Mar de Juncos ou eles ficaram mesmo morando no Egito?
Esses 12 milhões foram enterrados pelos outros 4 milhões, ou outros 3 milhões, eles foram enterrados, eles morreram na praga da escuridão. Todos os judeus que não quiseram sair do Egito, eles morreram de Covid-19. Estou brincando. Eles morreram na praga da escuridão e eles foram enterrados na praga da escuridão. Por que eles foram enterrados na praga da escuridão? Para que os egípcios não os vissem morrendo e sendo enterrados. Então, toda aquela multidão foi enterrada na semana da praga da escuridão. Obrigada, Ravi. Cada dia mais Lembrando que uma parcela deles talvez fosse aqueles milhões de pessoas, ou seus descendentes, que acompanharam os judeus no êxodo do Egito e atravessaram o mar juntamente com os judeus. Milhões de não-judeus atravessaram o mar junto com os judeus. Então, existe uma teoria de que pelo menos uma parcela desses milhões seriam descendentes daqueles judeus que originalmente não eram mais identificados como judeus. Obrigada, Ravi. Obrigada mesmo. Cada dia mais eu me convido. Não sei nada. Obrigada. Eu também. Eu cheguei a 2 conclusões na vida. A primeira é que eu não sou nada, e a segunda é que em nada é peixe. Estou brincando, pessoal. Ravi, Mas eu Tirou o dia para brincar hoje, né, Ô, Ravi? Ravi, eu também queria perguntar Fala, Bea. porque assim, tem o Mashiach que vai vir, e tem o que é o filho de José, um dos Mashiach, não sei se é o Mashiach, ele Não. vai vir É parece que para conceito que não preparar. aparece na Halachá, não aparece no Maimônides. Tem 2 conceitos de Mashiach. Mashiach, filho de Yosef, e Mashiach, filho de David. Mas o primeiro não é obrigatório, é opcional e talvez nem tenha existido. E se existiu, mal percebemos. É alguém que vai introduzir o Mashiach. Mas talvez ele nem existiu. Mas o segundo Mashiach, o Mashiach ben David, que é realmente o redentor do povo de Israel, o verdadeiro salvador do povo de Israel, esse é obrigatório. Então, no Maimônides nem aparece o Mashiach Ben Yosef, aparece somente nos critérios de identificação do Mashiach. O definitivo Mashiach é o descendente direto, que ele é chamado de Ben David, o filho de David. Ele não é filho diretamente, ele é descendente direto, filho após filho, do rei David. Ravi, posso fazer uma pergunta? Bacana, Ravi. O Reb é filho de Yosef também, não é? O pai do Reb, não é? Chama Yosef? Interessante. Não é o pai, é o sogro. O sogro do Reb, que o Reb considerava como um pai, é Yosef. Existe uma ideia racídica, mas não é unânime, que Mashiach ben David era o Reb anterior. Existe essa ideia. Que ele acabou falecendo, poderia se revelar como o Mashiach, mas ele não fez todas as transformações do mundo, e ele também não assumiu, não falou indiretamente que fosse o Mashiach, mas o nosso Rebbe, sim, falou indiretamente, ele deu a entender que ele é o Mashiach, e forçosamente, obrigatoriamente, o Mashiach tem que ser o líder da geração. Na geração do Rambam, era para ser o Rambam. Na geração de Rashi, era para ser o Rashi. Na geração do Hiskial Amelech, o Ezequias, o rei Ezequias, era para ser o Ezequias. Na geração de um grande cabalista marroquino que foi para Israel, chamado Chaim Ibn Attar, escreveu um comentário maravilhoso sobre a Torá chamado Or HaChaim, a luz da vida. Ele colocou no comentário que o nome do Mashiach era Chaim. Ele estava se referindo a ele mesmo, que o nome dele era Chaim. Então, na verdade, o Rebbe, sem sombras de dúvida, quando cantaram durante 1 ano na frente do Rebbe
Ri Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMoshiach Olam Vaed, e viva para sempre o nosso Senhor, a referência ao rei, o nosso Adoneinu Moreno, o nosso profeta, Rabbeinu, o nosso grande mestre, o rei Mashiach. O Rebbe apoiou totalmente essa aclamação. Então, sem sombras de dúvida, o Rebbe vai reaparecer como o Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Amém. Obrigado pela participação, Valmir. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, André. Não, é Por minha favor, neta. Andréia. Pode falar, Andréia. Ela está querendo saber. Quem está querendo saber? Minha neta, Camille. Fala, Camille. O que ela está querendo saber? Ela quer saber, e as pessoas que não aceitarem o Mashiach, como que vai ser? Ela está preocupada por causa do pai e da mãe dela. Então não precisa se preocupar, não, porque as pessoas de bom coração vão mudar de time, vão mudar de opinião em um segundo, em um instante. As únicas pessoas que vão entrar pelo cano são as pessoas que enfrentarem o Mashiach numa guerra total. Talvez ocorra isso, talvez não. Uma dessas pessoas são o povo de Amaleque. O povo de Amaleque vai para cima do povo de Israel, vai para cima do Mashiach. E o que vai acontecer com Amaleque? Infelizmente, vai virar mingau. Né? Então, na verdade, 99,9% da humanidade, apesar de haver bilhões de idólatras e bilhões de pessoas que hoje em dia não querem nem saber do Mashiach, o Mashiach aparecendo vão mudar de ideia rapidinho. Os únicos que, na revelação de Mashiach, vão entrar pelo cano são as pessoas que, com aviões militares, com caças, com tanques, com blindados, com exércitos inteiros e com a bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba de nêutrons, quererem, e com guerras bacteriológicas, quererem enfrentar o Mashiach. Mas na hora de enfrentarem o Mashiach, a bomba atômica vai enguiçar, a bomba de hidrogênio vai enguiçar, vai emperrar, a bomba de nêutrons vai travar, os aviões vai dar uma pane nos aviões, então vai começar a sair fumaça e fogo, os tanques vão... Tudo isso aqui vai ser, num piscar de olhos do Mashiach, tudo vai ser neutralizado. Então, aí nós vamos ver a grande revelação. De quem? Do Mashiach? Vamos deixar bem claro, pessoal, o Mashiach é um ser humano de carne e osso, a exemplo de Moshe. Mas depois do Mashiach vai se revelar Deus. Deus tem cara? Não. Deus tem corpo? Não. Então, como que nós vamos ver Deus? Boa pergunta. A claridade do dia tem cara? Não. A claridade do dia tem corpo? Também não. E nós conseguimos perceber, quando nasce o dia, conseguimos perceber que o mundo fica claro, que a rua fica clara, que o campo fica claro, que a parte de fora da nossa janela e dos nossos olhos fica claro? Sim. Então nós vamos perceber Deus assim como nós percebemos a claridade do dia. Obrigada, Ravi. Tudo de bom, Andréia. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando os minutos. Eu tenho outra pergunta. Por favor, Risquial. A origem do Mashiach não será, ou melhor, a nacionalidade do Mashiach não será necessariamente de Israel. Ou teria que ser... O Mashiach nasceu na cidade de Nikolaev, às margens do Rio Negro, na Ucrânia, com quantos anos? Com 38 anos, não, com 39 anos, ele foi para os Estados Unidos. Ele se instalou no bairro de Crown Heights, no Brooklyn, New York. Ele fala diversas línguas. Ele fala Yiddish, principalmente o Yiddish. Então, nós já sabemos quem é o Mashiach, sabemos a nacionalidade dele, sabemos a cara dele. E quando ele aparecer, ninguém vai ter dúvidas. Sabe onde ele vai aparecer? No celular. Onde? Celular.
Ele vai aparecer no Zoom, ele vai aparecer no WhatsApp, ele vai aparecer no YouTube, ele vai aparecer no Insta, ele vai aparecer no Telegram, ele vai aparecer em todas as mídias sociais, na Rede Bobo. O William Bonner vai falar extra, extra, na Rede Bobo. Vai falar, vai ser uma tomada, vai aparecer assim, uma tomada do Jornal Nacional. Acabamos de revelar a presença do Rei Mashiach, do último soberano da Casa Real do Rei David. Ele já está andando nas ruas de Nova York. Por pouco tempo, ele já vai para Israel, junto com a sinagoga 770, e já estão todos assombrados em Nova York, vendo uma espécie de visão... esqueci o nome agora. Uma visão 3D do templo sagrado, e o mundo inteiro está totalmente assombrado, e o Mashiach vai aparecer na Rede Globo, vai aparecer na Band News, vai aparecer na TV Record. O Macedo vai se arrepender das baboseiras que ele fala, porque ele vai aderir rapidinho ao Mashiach. Os cardeais, os bispos, o Francisco lá no Vaticano, ele vai começar a pular de alegria, porque até que enfim apareceu o verdadeiro Mashiach. Então todo mundo vai acabar aderindo. Nós vamos ver como o ser humano tem a capacidade incrível de mudar de opinião de um instante para o outro instante. É holograma, O Rafa. senhor está inspirado hoje. Eu sei Como? que você falou. O senhor tá acha que a guardando gente é dele. Rootspan, Rabi? Como? O senhor acha que a gente é Rootspan? Rabi Shimon, Oi, boa noite. boa noite. Dá tempo para mais uma pergunta? É claro, por favor. Eu tenho uma dúvida. Porque a minha irmã até fez essa pergunta também, que a gente acaba sempre conversando por isso. Só que ela fez para o Moré Antônio, ele também respondeu, só que eu trago um pouco modificada. Até um tempo atrás, o anticristo era o Papa. Isso era indiscutível que o anticristo era o Papa. E já tinha chegado na hora de aparecer, então o Papa Francisco, em tese, já era o anticristo ou o próximo agora, né? E aí, de alguns anos para cá, eu estou envolvida com monoteísmo tem 1 ano, então eu posso dizer, eu comecei a prestar atenção de 1 ano para cá. Eles falando, como o senhor mesmo está falando aí, né, que o anticristo, e é lógico que porque, né, o Cristo está errado, então tem que vir o certo, e ele é antagônico ao errado, né? É o Messias judaico, né? O nosso Mashiach. Messias judaico só existe um Mashiach, né? Exatamente. Isso. Você acabou revelando o segredo que o Moré Antônio te disse, mas não conta para ninguém, só para a torcida do Corinthians e do Flamengo, né? Por que os cristãos, particularmente os católicos, inventaram a figura do anticristo? Eu não falo o segundo nome. Por que eles inventaram a figura do anticristo? Sabe por quê? Para ganharem alguns minutinhos, alguns segundinhos, algumas horas, no máximo um dia, para tentarem provar que o Mashiach não é o Mashiach. Não vão conseguir. Mas os Então, evangélicos eles agora querem falam ganhar, isso direto, eles né? querem ganhar uns minutinhos de esmola, uns minutinhos. Então, vão tentar enganar as pessoas pelo menos uns minutos. Tudo bem, vai. A gente já perdeu no placar aí, já perdemos o jogo, coisa e tal, mas pelo menos deixa a gente enganar a garotada aí alguns minutinhos. Aí inventaram o tal do anticristo. Quem é essa pessoa, segundo a visão católica e cristã? É um cara muito elevado, não levado, elevado. É um cara, é uma pessoa muito espiritualizada, é um grande líder. Sabe o que eles estão definindo? O próprio Mashiach. Acredite, o Mashiach, conforme foi orientado pelo Moré Antônio, é o anticristo. E por que eles inventaram essa figura? Por que inventaram essa figura? Inventaram. Você sabe que tudo no cristianismo
Foi É inventado. Não, minimamente planejado, inventado. calculado. Por que inventaram essa figura? Para tentarem ganhar, na hora da revelação do Mashiach, alguns minutinhos de esmola e confusão para tentarem confundir as pessoas. Mas essa confusão não vai durar muito, não. Vai Mas durar alguns instantes, alguns a minutos. a minha pergunta, Rávia, isso não me incomoda em nada, porque eu sei que Mashiach chegando, tudo está resolvido, né? Assim, em relação à revelação do verdadeiro e único. Mas em que momento, Baruch Hashem, eu não entendi essa mudança que houve, porque eu, adolescente, quando eu era lá da idolatria, eu sempre ouvi que contra o Mashiach era o Papa. E aí, de uns anos para cá, os evangélicos, não os católicos, aliás, os católicos também, mas muitos evangélicos, eles descobriram o povo judeu para falar mais mal ainda do que já falaram. Olha, a única coisa que eu sei é que quando o Papa Francisco, assim que ele virou Papa, ele veio para o Brasil e falou o seguinte: olha, a todos os brasileiros podem se quedar tranquilos, porque eu sou argentino, pero que Deus é brasileiro. Então, o Papa já acalmou os brasileiros que, apesar de ele ser argentino, Deus é brasileiro. Essa foi a primeira coisa que o Papa falou. Estou brincando, é piadinha. Acima claro. o Papa é piadista. Não, então, os evangélicos, hoje em dia, eles